estamos aqui, tá? Estamos aqui hoje, dia 24 de agosto, para mais esta escola bíblica dominical, né? E os irmãos estão chegando. Hoje nós temos uma sala para candidatos ao batismo. Se tiver alguém seu candidato ao batismo, procura Damares, que ela está com uma sala para os candidatos ao batismo, viu? Até agora que eu saiba são 9. Vamos fazer no dia 7 de setembro. Batismo, se Deus quiser. Então, irmãos, vamos orar. Vamos orar. Se orar é bom de joelho ou de pé, né? Então, do jeito que você quiser. Santo Deus e bendito Pai, estamos aqui, Senhor, aleluia, nesta manhã, para a glória do Teu nome santo, para o louvor da Tua glória, Senhor, e clamamos a Tua ajuda. Estamos vendo a palavra revelada do Senhor, os mistérios e as revelações da Tua palavra, para tanto, ó Deus, só o Teu Espírito pode nos dar inteligência espiritual para compreender as coisas do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Está ouvindo bem, tá? Já fica bem na minha cara o microfone, fica horrível. Irmãos, nossa lição, primeiro mostrar aqui nossa declaração de fé. Nós estamos estudando a declaração de fé da Igreja de Deus, né? Que eu já dei o papelzinho para todos vocês, e são esses 14 pontos. A gente não vai ver todos os 14, mas nós estamos na lição de número... Liane, a chave apareceu, alguém colocou aqui. Hoje de manhã ela estava aqui. Estamos na lição número 5. Está rodando? Deixa eu arrumar ele. Eu sei o que eu faço com ele, peraí. Vou, né? Tem que parar aqui, tem que botar um falso aí, né? Aqui, ó. Para de rodar. Pronto. Aí ele para de rodar. Ficou bom? Ficou bom. Ficou pequeno, né? Deixa aí. Mas nós já vimos, só para a gente recapitular aqui, irmão, o que nós já vimos. Nós deixamos ir lá no começo. Ó, a gente já viu o seguinte, irmão. A gente já viu a importância da declaração de fé. É importante você ter memorizado um resumo simples, fácil, do que é que a sua igreja crê e que você certamente também crê, né? Então nós temos aqui a nossa declaração, que acho que eu posso crescer aqui, tá? Agora, irmãos, só para comentar um pouco aqui, a nossa declaração de fé é essa aqui, ó, isso aqui, né? Ó, a gente crê na inspiração verbal da Bíblia. Eu creio na inspiração verbal da Bíblia. Eu creio em um só Deus. Eu creio que Jesus Cristo é o unigênito do Pai. Eu creio que todos pecaram. Eu creio na justificação. Eu creio na santificação. Eu creio na santidade. Eu creio no batismo de santo. Eu creio em falar em outras línguas. Eu creio no batismo em água. Eu creio na cura divina. Eu creio na Santa Ceia. Eu creio na segunda vinda de Jesus. Eu creio no castigo eterno para uns e para outros. Agora, tem uma diferença, irmão. Porque no catolicismo a gente tem o credo apostólico. Deixa eu até procurar aqui, né? Credo apostólico, ele é assim, ó. Credo apostólico, para você ver, ó. Credo apostólico. Credo apostólico. Credo apostólico. Muito bem. Credo apostólico. Ele diz assim, irmão, ó. Para nós, irmão, quem tem valor e autoridade, mandou baixar, deixa eu baixar. Quem tem valor e autoridade é a Bíblia.
Então, a gente crê que isso aqui, irmão, porque também é o seguinte, eu queria falar para vocês que nós temos inúmeros credos. E eles, a importância, vocês vejam que isso aqui, ó, ele começa falando que crê em Deus, crê em Jesus Cristo, que nasceu de Maria, crê no Espírito Santo, começa assim. Já viram a diferença do nosso? O nosso começa assim, ó. O nosso começa assim, ó. Eu creio na Bíblia. Lá não, lá começou falando sobre a Trindade. Por quê? Geralmente essas declarações de fé, elas se dão para responder a uma heresia que está querendo atacar a igreja nesse momento. Então lá no começo da igreja, a questão foi sobre Jesus. Afinal de contas, quem é esse Jesus? Já nós aqui, irmão, estamos enfrentando desde veio a Renascença, o Iluminismo, e o que foi bem questionado é se Bíblia é ou não é palavra de Deus. Tanto que a gente começa, todos os sistemas teológicos de hoje, começa afirmando que nós cremos sobre a Bíblia. É por isso que muda então. Mas então, eu estou mostrando para vocês aqui. Quer ver onde é que está isso aqui? Ó. Onde é que não tem que estar aqui? Está aqui. Então, irmão, para nós, isso não é uma coisa para a gente ter como base de fé. Base de fé. Deixa eu ver se eu encontro aqui no Edgite. Aqui, ver se eu encontro aqui no Edgite. O que a gente... Edgite. Diga certo. Bom, mas nós dizemos assim, deixa eu ver se é aqui que fala. Nós cremos, nós aceitamos. Não é isso aqui. Nós aceitamos, irmão, toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, devidamente traduzida. E nós já mostramos para vocês, por exemplo, a tradução Novo Mundo da Testemunha de Jeová, eles traduzem errado quando é do interesse deles, eles trocam a tradução. Mas, como é que acharam isso aqui, irmão? Mas, o Novo Testamento, como única regra de fé e prática. Deixa eu ver se tem coisa que eu posso fazer. Nós não baseamos nossa vida, nossa fé, em declaração de fé, não. Vamos entender isso? Declaração de fé é para a gente ter um resumo, mais ou menos, de tudo que a gente crê, né? E que a gente crê que esteja na Bíblia. Agora, a gente lê quando quer orientar a nossa vida, o que seja certo, o que não seja certo, a gente não vai em declaração de fé, porque para o católico, eu queria que você prestasse atenção numa coisa, não. Para um católico, rezar o credo é a mesma coisa que ler a Bíblia. Inclusive o diabo foge. Se o diabo chegar e falar, creio Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador, sai, cabeça sai. E não é assim que a gente crê, mas vou pensar que você entender isso aqui, ó. Vamos ver qual é isso aqui. Mas eu queria ter achado antes. Eu vou achar aqui. Valências, tudo isso aqui, orgulho, cumprimento, bom cidadão, voz de justiça, santidade. Eleição civil, não encontrei aqui. Divórcio, novo nascimento, sacramento, batismo, celebração da ceia, doméstico, sindicato, procedimento, serviço militar, estadismo, dízimo, loteria, nome, base doutrinária. Aqui, irmão, ó. A nossa base doutrinária, irmão, não é nossa declaração de fé, não.
Até porque a gente vai ver hoje, por exemplo, fala umas coisas, por exemplo, nós estamos vendo o artigo que diz assim, eu vou ver com vocês se realmente diz isso na Bíblia. A Bíblia... O White sumiu tudo, o que foi? Está aqui nossa declaração de fé, sumiu tudo. Deixa eu ver se você atualiza ela aqui, peraí. Era esse aqui. Eu fechei tudo, deixa eu ver se consigo abrir as páginas que estavam abertas antes. Está aqui. Olha, irmão, por exemplo, hoje nós vamos ver isso aqui. Eu quero que você me ajude a entender se a Bíblia diz isso. Ó, nós vamos ver hoje, a terceira ponto, diz assim. Ó, diz assim, a terceira que nós vamos ver hoje. Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai. Certo? Concebido do Espírito Santo. Na sua Bíblia tem escrito desse jeitinho assim, no versículo, Jesus foi concebido. Tem algum lugar? Procura ver. Então veja bem, a declaração de fé, aí a gente vem aqui, ó. A gente crê assim, irmão, presta atenção nisso aqui, ó. A Igreja de Deus sustenta hoje, como sempre tem sustentado, a Bíblia completa e corretamente traduzida. Grande tradução. Problema sério, temos mostrado para os irmãos, minha área de trabalho é exatamente em tradução da Bíblia. Temos problemas graves de tradução da Bíblia, né? E o Novo Testamento, irmão, como única regra de governo e disciplina. O Novo Testamento, ninguém vem com doutrina de Antigo Testamento, de que o homem tem que usar vestido, a diferença da roupa do homem e mulher, do vestido da mulher, o vestido é cor-de-rosa, do homem, porque se for pelo Antigo Testamento, todo mundo tinha que usar vestido. E do homem azul, não. O que tinha no Antigo Testamento e foi retificado no Novo, a gente sabe que está no Novo. Não é? Jesus falou sobre dízimo no Novo, falou sobre divórcio e não pode casar de novo no Novo. Entendemos isso, irmão? Doutrina nós só aceitamos que tem no Novo Testamento, né? Muito bem, então a gente estava vendo aqui uma questão da importância da declaração de fé, né? Então, credo apostólico. Então o católico, ele reza, eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, é como se estivesse lendo o Salmo 91. Eles creem na Bíblia e na tradição e num monte de outras rezas. Está me entendendo isso? A gente sempre fala a palavra rezar, a gente só reza salmo. A gente abre o salmo e lê. Aquilo é uma maneira de orar. Se quiser falar rezar, pode ser salmo, Bíblia. A gente não tem fora da Bíblia nada. Serve de orientação. Servir de orientação é uma coisa, e servir de passe de fé é outra. Eu queria explicar isso aqui, tá bom, irmão? Tá? Porque inclusive tem um problema sério sobre quando o católico diz que Jesus nasceu da Virgem Maria. Vamos ver se é grave. É grave. Porque ele diz que Jesus nasceu sem pecado, porque Maria era sem pecado. Maria concebida sem pecado. Por que Jesus não pecou? Porque ele nasceu de uma mulher sem pecado. Pior, mesmo depois de dar luz e ter mais 3 filhos com José, continuou virgem. Aí a minha fé é pequena. Aí a minha fé é pequena. A mulher pariu uma criança, tem mais, fala o nome dos 3 irmãos e as irmãs, os 5, que é 3 irmãos pelos 5, e continua virgem até hoje no céu. Então, essa declaração de fé, irmãos, a gente tem que ir na Bíblia para saber dessas coisas aqui. Então, voltando aqui, nós estamos vendo, nós estamos aqui, estamos aqui, claro que é identidade. Por que eu estou com esses problemas aqui todos no meu
Ah, isso aqui não dá atualizar, vamos ver o que acontece. Problema, meus irmãos, aí no TI, não tem não. Eu abri tudo. Vamos ver se abre. Mas então, irmãos, na revista que você tem aí, nós temos duas coisas. Estou explicando aqui enquanto tenta abrir. O que eu faço aqui, Joel? Cadê Joel? O que eu faço aqui, ô Júnior? Congelou, tá tudo aqui, ó. E não abre nenhuma. Fechar e abrir de novo. Eu vou tentar atualizar novamente. Irmão, a revista, né? Ela fala assim, desse jeito. Cremos que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Isso é problema? Pode ser. A maneira como nós, eu vou fechar e tentar abrir de novo, vai. Tem muito bem, eu tentar abrir. Eu podia tentar aqui. Oh, Jesus. Deixa eu fechar isso aqui. Fechar isso aqui, vamos ver se fechar tudo. Fechar esse. Tentar voltar lá. Agora fechou tudo mesmo. Tá gravando? Tá. Tem que abrir a lição, hein? Restaurar a página, restaurar, vamos restaurar. Oh, beleza, restaura, vai. Isso. Olha, irmãos, a nossa lição, nós estamos vendo a lição número 5, está mostrando o que nós já vimos, né, irmão? Nós já vimos, ó. Nós já vimos, ó. Nós já vimos até agora, ó. Nós já vimos. Opa! A gente já viu. Ó. A gente já viu aqui o ponto 1, a Bíblia, a importância da declaração de fé é importante, mas onde é que nós baseamos todas as nossas doutrinas e crenças de fé, irmão? Aonde? Na Bíblia. Mas uma declaração de fé da Igreja de Deus diz assim, 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 eu mesmo digo, então me mostra na Bíblia. Amém, irmão? Não, mas a declaração de fé diz muito bem, não vai ler na Bíblia. Tá? A inspiração da Bíblia em um só Deus, que é a Trindade, um só Deus, tá? Aí Jesus, unigênito do Pai, que nós estamos vendo hoje, ó, lição de número 5, Jesus, unigênito do Pai, já vimos metade disso aqui, né? Lição 3, 4 e lição 5. Deixa eu botar esse reloginho para lá, sem deixar ele se apagar. Não apaga não, relógio. Irmão, nós vimos aqui, ó, já vimos essa parte dessa lição. Jesus é o Filho de Deus, quer dizer que ele é igual a Deus. Jesus no Antigo Testamento como anjo de Jeová. Jesus é igual com o Pai e o Espírito Santo. Tudo que é dito que é do Pai e do Espírito Santo, Jesus também é. Agora, Jesus gerado pelo Espírito Santo. E a virgindade de Maria. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Em algum lugar a Bíblia diz que Jesus veio a existir por uma ação do Espírito Santo, que Maria vivia. Algum lugar da Bíblia fala disso? Ou não? Vou esperar a resposta. A Bíblia fala ou não fala de que Maria era virgem e que o Espírito Santo veio sobre ela, e daí para frente ela, sem ser mulher de José, ela engravidou? Fala ou não fala? Fala onde? Fala onde? Fala em 2 evangelhos, irmão. Fala em Mateus, 2 capítulos, e em Lucas, 2 capítulos. E não fala do jeitinho que está aqui nessa declaração. E, inclusive, irmão, veja bem, a Bíblia fala como é que pelo Espírito Santo Maria engravidou? Não, Deus não fala. Então, para entender isso aqui, nós precisamos entender o que a Bíblia diz sobre uma virgem chamada Maria, noiva de um judeu chamado José, e que de repente ela aparece grávida e diz que foi pelo Espírito Santo. A única coisa que nós temos de concreto é o relato bíblico. E não é simples não, tem problema, grave, esses 2 relatos. Pelo seguinte, em Mateus, vamos lá ver, deixa eu abrir uma Bíblia aqui, ó. Em Mateus, deixa eu abrir uma Bíblia aqui, pastor. Em Mateus, vamos abrir essa aqui. Em Mateus,
Olha, vou colocar aqui em Lucas, não presta atenção, em Lucas, abriu Lucas, você abriu sua Bíblia aí? Em Lucas? Não, muito bem. Bem, canto de Zacarias, nascimento de João Batista, canto de Maria, Maria de Isabel, nascimento de Jesus, muito bem. Vamos ver aqui, vamos começar aqui. Vamos começar no 26. É Lucas 1, 26, pode ser? Ó. No sexto mês, por que fala aqui sexto mês, irmão? Porque na genealogia de Mateus, deixa eu mostrar uma coisa para você. Deixa eu abrir aqui, só para você ver aqui, genealogia de Mateus. Mateus 1. Bom, na genealogia de Jesus em Mateus, começa em Abraão. De Abraão e vem de Abraão para cá, de Abraão para trás não tem não. Presta atenção. Começa em Abraão gerou Isaac, depois explica aí, e o rei Davi, dizendo o seguinte: esse Jesus, ele é descendente de Abraão, e ele é descendente, por quê? Porque tinha promessas para Abraão e para Davi. Entenda isso. Mateus escreveu para os judeus. Mateus tinha que provar, e agora aqui até pela genealogia, que aquelas promessas esperadas feitas a Abraão e a Davi se cumpriram nesse Jesus, filho de Maria, né? Então ele volta até lá, ó, depois vem aqui, vem até que chegou em José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Inclusive aqui, irmão, tem a genealogia de José, não tem de Maria. Sabe? Mateus, irmão, aqui é Mateus, né? Em Mateus, irmãos, o anjo não conversa nada com Maria. Presta atenção. Em Mateus a conversa é com José. E José é tido como pai adotivo, ele não era dele. E por ser adotivo, é filho de José. Ele é entendeu? Nascimento de Jesus, ó. Assim foi o nascimento. Maria, sua mãe, como é que foi? Estava prometida em casamento. Mas esse negócio prometido em casamento, alguma Bíblia diz, não sei como é que sua Bíblia diz, como é que diz aí no 18? Estava prometido em casamento? Como é que diz sua tradução? Leia para mim, por favor. O que tinha entre Maria e José? Prometido em casamento. Todos viram a Bíblia diz prometido em casamento? É, Antônio? Prometido em casamento? Não, prometido em casamento era uma coisa séria. Os noivos não contratavam casamento. Quando o rapaz estava interessado numa moça, uma moça interessada no rapaz, os pais conversavam. Está entendendo? Os pais conversavam. Inclusive, em alguns casos, mais para a mulher, muitas das vezes ela nem conhecia, não tinha nem ideia do que era e chegou a estar casada, com um filho logo. Quando era prometido, irmão, o noivo já tinha que dar o dote. Tinha 2 dotes. O cara que era preguiçoso, não criava boi, ovelha ou galinha, não conseguia casar não, porque tinha que ter alguma coisa para dar. Ele pagava um dote para o pai da noiva. Porque o pai da noiva estava perdendo 2 braços para puxar enxada. Está tendo minha filha, paga aqui o valor. E dava para ela também um presente para levar para o casamento. Então o papai já tinha que ter. Até o pastor, como é que ele fala de casal? Foi ele? Claro. Ele conta uma coisa interessante, nós tínhamos 2 irmãs, né? E uma bem bonitona e a outra bem
espalhada assim. Aí era CNN, andava toda essa CNN. Aí apareceu um candidato. O candidato já apareceu com o novinho. Ó, dá um novinho da menina. Opa, mas tô todo. Mas eu falei, não, é a outra. Menino, diz que quando ela ficou sabendo que era outra, deixa crescer os peitos, falou, e virou a mulher mais bonita do mundo, que ele ganhou o presente, né? É a mulher que ganhou o presente, então trata bem, então. Então, irmão, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Achou-se grávida. Como é que diz nossa declaração de fé? Vamos ver se eu acho aqui. Aqui diz achou-se grávida do Espírito Santo. E a nossa diz: foi concebida. Jesus foi concebido. O texto diz que ela achou-se grávida. Vamos ver se diz o mesmo em Lucas. Vamos saber aqui. Em Lucas diz assim: Lucas, como é que diz Lucas? Lucas diz assim. É dizendo o seguinte, irmão. Lucas começa, na verdade, irmão, sabe onde é que Lucas vai? Onde é que Lucas vai na genealogia de Jesus? Presta atenção aqui. Olha a diferença. Olha a diferença aqui, ó. Lucas vai até Adão. Jesus nasceu, até que nasceu de Adão. Né? E o outro começa de Abraão. Então, irmão, Marcos não fala, Jesus no Evangelho de Marcos aparece aos 30 anos sendo batizado por João e começando o ministério. João não fala a biografia de Jesus, tem muito pouca coisa sobre a vida de Jesus. O que tem em João são as pregações de Jesus, o ensino teológico, as coisas sobre o céu. Então nós temos Mateus e Lucas, que é quem registra aqui. E um problema, irmão, grave. Você sabe, além desses 2 capítulos de Mateus e esses 2 capítulos, onde mais na Bíblia fala do nascimento virginal de Jesus? Lugar nenhum. Paulo não diz nada sobre isso, nem Tiago, nem João, nem ninguém fala nada sobre isso. Isso não aparece depois em canto nenhum, mas só aqui. Ele questiona quem é Jesus, o filho de José, o filho de Maria, o carpinteiro. Os irmãos de Jesus não criam nele. Será que Maria nunca contou isso para ninguém? Porque veja bem aqui, vou mostrar uma coisa aqui, deixa eu ver se eu só ver aqui, irmão. Aqui, deixa eu mostrar uma coisa interessante aqui, daqui sumiu. Deixa eu tirar esse aqui, não preciso mais. Esse aqui eu não preciso mais. Esse aqui eu não preciso mais. Irmão, os evangelhos têm 89 capítulos. Quantos versículos tem os evangelhos? Quantos versículos dos evangelhos? Os evangelhos da Bíblia, os evangelhos tem aproximadamente 7.957, mas aqui é o total, 27 não, tem os evangelhos do Novo Testamento, evangelho aqui, acho que é do Novo Testamento, acho que é do 2000 e pouco. Você entendeu uma coisa, a importância que tem isso aqui, eu acho que, não, nesse aqui não. Eu perguntei foi quantos versículos tem os evangelhos. Ele está falando da Bíblia inteira. Mas eu sei que é o seguinte, 2.700 por aí.
89 capítulos. E tem 4 capítulos para tratar disso, e só fica aqui e não vai para canto nenhum mais. Bom, então, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, irmão, vocês vão ver como é essa. Tá vendo, irmão? Esse livrinho aqui, ó, que eu estou lendo. O Nascimento do Messias, comentário das narrativas da infância. Nos evangelhos de Mateus e Lucas, tá vendo? É sobre isso. Eu não acho que isso é pouca coisa, presta atenção, irmão. Chama Narrativas da Infância, ou Evangelhos da Infância. São blocos completos. São coisas que a gente perguntando de onde é que Mateus buscou, de onde foi que Lucas buscou. Eles não são assim uma coisa, irmão, que foi escrita no Evangelho. O Evangelho foi escrito, depois foram lá e colocaram isso, eles mesmos. Mas colocou o texto fechado. Tá. Aí, irmãos, você quer saber quantas páginas tem esse livro? Isso aqui, ó. Para tentar explicar isso que eu vou falar hoje, domingo que vem, sobre essas narrativas, sobre Mateus falando como é que Deus e Jesus veio ao mundo através de uma vida, como é que, só para você entender, eu vou te mostrar aqui o tanto de página, presta atenção, ó. Essa aqui, ó. Vou mostrar o primeiro número de página, que é página 732 páginas. E pode, para explicar 4 capítulos da Bíblia, que não é nem capítulo inteiro, é só uma parte do capítulo. O que eu quero dizer é o seguinte, irmão, que o assunto não é tão simples como às vezes pode parecer para a gente, sabe? Então, vamos voltar aqui na Bíblia, né? Então tá. Muito bem. Então, irmãos, Mateus, ele começa, vamos voltar aqui para Mateus, eu estou em Mateus, ele começa aqui, ó, tá vendo? Ó? Mateus, né? Mateus, não estou em Malaquias já. Ó, irmão, Mateus começa assim, ó, o nascimento de Jesus Cristo. Lucas, ele vai Lucas, já achei aqui, pulou Lucas aqui, já achei. Lucas, irmão, ele já volta um pouco, né? Mateus começa de Jesus. Lucas, irmão, começa com João Batista. Veja como é que volta. Essa história das narrativas da infância. Como é que foi a infância de Jesus? Como é que ele nasceu? Como é que foi? Lucas, inclusive, apresenta Jesus com 12 anos. 12 anos. A gente sabe da infância de Jesus, não sabemos mais nada. Mas aí, irmão, Mateus pega de Jesus. Lucas volta lá em Zacarias, pai de João Batista. Voltou mais ainda a genealogia. E João retornou até onde sobre a origem de Jesus? O Evangelho de João. No princípio, era o velho. Veja como é que volta. Quando é que se começou a perguntar na igreja, afinal de contas, quem é esse Jesus? Que nós cremos nele. Aí começaram, irmãos, as ideias. Por que tem que explicar bem o nascimento de Jesus a partir de Maria? Porque grupos filosóficos foram convertendo a fé cristã e misturando. Tinha um grupo chamado gnóstico, que é a base da Igreja Católica, onde ele dizia que o mal está na matéria. Na matéria. Quem criou a matéria no mundo físico não foi Deus, não, foi o diabo. A matéria, tudo é matéria, tudo é feito pelo diabo. Então, Jesus, sendo santo e puro, jamais ele poderia ter nascido em corpo humano. Então a ideia de que Jesus era um espírito aparente só, ele não tinha corpo, não. Alziro Zaru, da Legião da Boa Vontade, eu ia falar isso no rádio. O povo acha que Jesus sofreu na cruz, ele não tinha corpo para sofrer, ele crê nisso.
Então, esses relatos da infância vieram bem depois já do Evangelho, porque colocou esses dois, para chegar lá e mostrar que não, Jesus, verdadeiro homem, nascido de uma gestação de 9 meses no ventre de uma mulher. Lucas inclusive diz que eles enrolavam em faixa, que hoje não faz mais isso, né, com as crianças, as pessoas paradas, enrolado em faixa. Não, ele é homem, carne e osso. Aí já João, que no princípio, no começo, ele é desde o princípio de Deus, ele é. Então, vem de Deus, Lucas vem de João Batista e Mateus vem a partir do próprio Jesus. Eu quero voltar para Mateus, vamos tentar ver um de cada vez, né? Muito bem. Por ser José, seu marido, um homem justo. Olha, irmão, José, isso aqui, irmão, na Bíblia é um cheque em branco, viu? Um homem justo. Esse justo aqui, irmão, significa que ele era... Cadê meu reloginho? Aqui. Cadê? Isso. Ele era um homem verdadeiro. E o problema que nós, irmãos, corremos é aquilo que a gente crê e confessa sobre a Bíblia, é aquilo que a gente vive. A gente confessa uma coisa e vive e pratica outra. O José era um homem justo. Não querendo expor a desonra pública, pretendia anular o casamento. Irmão, anular. Eu ia falando aqui, quando diz que era dado em casamento, só divórcio. E geralmente pelo sistema, os pais conversavam, vai dar certo o casamento, está arranjado o casamento, qual o dote do rapaz, ele tem uma bezerrinha para dar para o senhor e uma ovelhinha para dar para ela. Eu aceito. Aí marcava-se geralmente 1 ano. O cara tinha que trabalhar, ele tinha que arrumar casa. Esse negócio de casar e levar para dentro da casa da mãe e do pai, não, tem que ter sua casa, seu macho. Eu trabalhei depois de 1 ano, aí aquela que dava aquele casamento e vinha, vem hoje, eu estava enrolando, fazendo charminho, vai vir meio-dia, deu meia-noite, ele não veio, aí vinha a festa, né? José, irmão, mas depois de ter pensado nisso, apareceu um anjo do Senhor em sonho e disse: José, irmão, o anjo está falando com José. Não tem Maria aqui não. Pensa nisso. Isso aqui vai dar problema depois. Se for comparar Lucas com Mateus, pelo 700 páginas eu vou encher a cabeça de vocês. Por quê, irmãos? A Bíblia não tem nenhuma explicação. Como é que uma virgem engravida? Como é que se deu isso? Porque as perguntas, irmão, por exemplo, são várias. A gente faz aqui, ó, por exemplo, ó. Irmão, isso aqui é cromossomo, né? Homem. Quando gera uma criança, deixa eu ver se é nesse outro aqui que tem. Quando gera uma criança, acho que é nesse outro aqui. Quando gera uma criança, ciente. Quando gera uma criança, é assim, ô meu, tô ciente. Oh Deus, sai propaganda. Ó, é assim, irmão. Eu queria tirar isso aqui, não tira. O pai, irmão, nós temos 48 cromossomos. Cromossomos é esse bichinho aqui, ó, que faz o par. É o que diz a cor do seu cabelo, a cor da sua pele, sua altura, a cor dos seus olhos, as doenças que você vai ter. Aí, irmão, 24 é da mãe e 24 é do pai, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Pega da mãe, pega do pai, aí junto. Quando chega para definir o sexo, vai nascer menino ou vai nascer menina? Aí chega nesse par de cromossomo. Acontece, irmãos, que a mulher, ela só tem cromossomo XX, mulher só dá mulher. Por isso eu estou perguntando, irmão, pergunta às vezes para a mulher, vai nascer menina, na sua família nasce mais, mulher é neutra. Mulher é neutra. Homem, ele tem o cromossomo X e Y, só o homem tem. Só quem decide o sexo da criança é o homem. Mulher é neutra, ela é X e X. Esse negócio aí da sua família tem um quadril largo, vocês são cadeirudas, não tem nada a ver.
É o ovo. Por aí, por que Deus fez? Por que Deus não fez primeiro a mulher e depois o homem? Por que Deus fez Eva, depois fez Adão? Por quê? Porque não tinha como tirar um cromossomo Y de Eva. Não tinha. Estão entendendo isso, irmão? Então quem determina o sexo é o homem. Só o homem. Por isso que Deus fez Adão, X e Y. Aí tirou o X, botou com o X lá e virou o X, nasceu uma Eva. Agora a grande pergunta aqui é o seguinte, irmão. Jesus recebeu de Maria 23 cromossomos. 23. Da mãe. E os do pai, veio de onde? Veio de onde? Como é? Pois é. Aí vem uma série de perguntas. Porque Jesus é chamado de segundo Adão. Primeiro Adão, segundo Adão. Terá Deus criado os 23 cromossomos masculinos? Porque de onde é que vieram os 46 cromossomos de Adão? De Deus. Ele criou. Sadio, sem doença, sem paranoia, sem nada, perfeito. Deus criou. Teria sido esse ato de criação em que em Jesus Deus pegou o óvulo de Maria com 23 cromossomos e colocou os 23 primitivos de Adão dele. Mas a Bíblia não explica isso, irmão. E mais esse negócio de vídeo chama aqui, ó, partenogênese. Na ciência, partenogênese. Existe possibilidade de uma mulher engravidar virgem? Teoricamente existe. Porque párteno é virgem e gênese é nascimento. Então, um ovo sem fecundação aqui, tipo conceito, abelha e tal. Mas existe aqui, irmão, algumas espécies. Existe agora, na natureza tem. Pergunta: na raça humana, você depois entra no Google e procura partenogênese, é o nome na ciência que se estuda elementos virgens, outros animais, etc, em que se gera sem ter contato, sem ter sido fecundado. Mas isso não leva a gente em nada, irmão. A Bíblia não fala nada sobre isso. E se você entender o que eu falo, a gente tem aqui a declaração de fé, né? A gente tem que entender isso, declaração de fé, ó. Que Jesus Cristo concebido do Espírito Santo. Como é que foi isso? Alguém vai tentar explicar? Vamos perder tempo tentando explicar? Não. Agora, o que nós temos que saber é como é que isso entrou na Bíblia. Como é que essa história entrou na Bíblia? Como é que foi? Que apareceu na Bíblia? Aqui que a gente está lendo aqui, ó. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, mas deram um sonho de José, filho de Davi. Veja aqui, irmão. Sempre que você vê Mateus, vai estar chamando, é onde mais Jesus é chamado filho de Davi, é no Evangelho de Mateus. Por quê? Porque Mateus escreveu para os judeus. E escreve para dizer que esse Jesus é o Cristo, Messias. E judeu sabia que Messias seria descendente de Davi. Messias é descendente de Davi. Esse Cristo aí é descendente de Davi? Os que é chamado filho de Davi. Muito bem. Ela dará um filho e você lhe porá o nome de Jesus. Deixa eu ver aqui. E isso significa Josué Salvador. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse. Agora, irmão, Mateus é cheio de cumprimento de profecia. Ele está vendo para os judeus. Isso aconteceu para se cumprir a profecia de tal. Irmãos, é tão terrível
quê? Tem narrativa que, na verdade, na gandaia, um soldado romano foi que engravidou ela. Não tinha muita prostituição no Novo Testamento, porque tinha exército. Onde tem quartel de soldado, tem prostituição, as barracas vão de volta. Ah, isso é que Maria foi engravidada, foi. Entendeu? Ou alguma outra coisa, isso aí é conversa. A quantidade disso aqui é historinha. Esse negócio que uma mulher, e pelo nome tanto é mulher como é jovem. Maria era donzela e era jovem, ela era jovem, mocinha. Tinha regulamento, irmão, para a idade de casar em Israel? Até no exílio, não, mas depois do exílio, Êxodo, Neemias, aí vem a reconstrução, Malaquias, Novo Testamento, fizeram uma regra. O homem tem que ter pelo menos 18. E a menina, assim que sangrar, pode ser 12. Casavam muitas meninas com 13 anos. Até porque, irmão, a mortalidade na Palestina era grande. A malária, a sogra de Pedro com a febre terrível, aquele rapaz que Jesus orou à distância e o pai perguntou que hora que a febre passou. A febre passou tal hora. Diz Jesus que levava moléstias, enfermidades, doenças. Muitas pessoas morriam bem. A faixa de idade era 40 anos, irmão. Então as mulheres, os homens, para poder ter filho, tinham que casar bem cedo, porque morria cedo. Não é como hoje que há a possibilidade, inclusive com a medicina, de mulher até os 40 anos engravidar. Tem gente que mais consegue acompanhar e ir bem. Lá não, já estava morrendo. Por isso que diz que a mulher de Naim vinha enterrando o filho. Diz que quando Jesus mandou, o jovem se sentou no caixão. Ela era viúva, o marido morreu, tá vendo? O marido morreu, o filho era jovem, ele ia morrer daqui a pouco. Então, a Maria, ninguém sabe se ela estava nessa faixa de 12, 13, não sabemos que era permitido, até por causa de que as mortes eram muito novas. Muito bem. A virgem, a profecia diz: a virgem ficará grávida e dará um filho e chamará o dia. Essa profecia aqui, irmão, ela está em Isaías 7,14. Agora uma coisa para vocês. Lá em Isaías 7, Maria era virgem mesmo. Maria era mesmo uma donzela virgem, ou isso aqui a Bíblia nunca falou que uma mulher virgem ia ter filho? Isso aqui é importante. Tem os que negam. Isso nunca aconteceu. Isso é mito. Por quê, irmãos? Tem um trabalho que chama Demitologização da Bíblia, do Rodolfo Bultmann. Desmitologização, que a Bíblia é cheia de lendas que existiam naquela época. Inclusive naquela época os deuses romanos e os deuses gregos, eles tinham relação com mulheres. Hércules, Teseu, sei lá quem, eles eram filhos de mulheres com deuses. E o Deus era um ser invisível, às vezes tinha penetração para engravidar, ou apenas esse Deus visitava a mulher enquanto dormia, engravidava e pedia que era filho de Deus, e um monte de filho de Deus, mulher engravidada. Quem te engravidou, minha filha? Deve ter sido um Deus enquanto eu dormia. Vai me dar o CPF dele aí, vai. Me dá o CPF dele aí agora. Então, irmãos, aqui, ó, a gente vai abrir Isaías quanto? 7, né? Isaías 7, olha, vou mostrar para você. É 7 quanto? Isaías 7, 14. Ó, Isaías 7, 14. Ó,
Vamos, olha aqui. Pois sabei que o Eterno Senhor, Ele mesmo dá os... Eis que a Virgem... Isaías 7:14. Isaías está quanto tempo antes do Novo Testamento, irmão? 700 anos. 700 anos antes de Maria. Não é, irmãos, Então falou Isaías, saiba que o Eterno, eis que a Virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Essa profecia é de 2 cumprimentos. Estava falando que lá naquele tempo de Isaías ia nascer uma criança. E essa aqui, irmão, não quer dizer também que essa virgem aqui ficaria grávida sem ser gravidez normal. Uma virgem vai engravidar. Agora, irmão, aqui mostrar aqui, eu tenho as palavras para te mostrar interessante isso aqui. Aqui diz assim, essa palavra virgem aqui, irmão, te mostra, ó. Se eu botar aqui, dicionário, ó. Dicionário, vou mostrar uma coisa aqui. Eis que a Virgem, vou mostrar para você qual é a palavra, vou dizer onde é que ela aparece. Sabe essa palavra virgem? É a palavra alma. Alma. Onde é que ela aparece outras vezes no Novo Testamento? É assim que a gente procura. Mas e nas outras partes? Porque muitas das vezes quer dizer apenas donzela, jovenzinha. Mas aparece aqui, irmão, ó, por exemplo, ela aparece quantas vezes na Bíblia? Ela aparece 7 vezes, ó, 7 vezes. Em Êxodo 2:8, a irmã de Moisés foi lá, puseram Moisés de cestinho, a filha de Faraó pegou, quem pode cuidar desse menino para mim? É tua filha. Ela é traduzida, irmão, é traduzido o moço. Êxodo 2:8, sai disso o que é a sua Bíblia, por favor. Como é que é chamada a irmã de Moisés? Que moço, donzela, como é que diz aí? Leia para mim na sua Bíblia, irmão, abra. Deixa eu beber água. Hoje não é coco não, viu, João? É água. Como é que diz aí? A irmã de Moisés é chamada de que aí? Em Êxodo 2:8. Saiu, pois, a jovem. Essa palavra jovem aqui, irmão, antigamente na igreja, a palavra jovem dizia que era solteiro, né? Departamento de jovem. Os jovens da igreja, não vinha nenhum menino no colo. Hoje, né? Jovem, significava isso, solteiro, geralmente na igreja, solteiro, virgem. A outra, o provérbio 30:19, 3 coisas que me deixam assustado: o caminho da água do céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio do meio mar e o caminho do homem com a donzela. O que diz aí provérbio 30:19? É a mesma palavra virgem, que diz que a mulher amada, que fala donzela. Como é que diz a sua Esther? Donzela? Provérbio 30:19. Maria era o quê? Era a mulher amada, era a donzela, era a moça, era jovem e era virgem. Como é que diz aí? O caminho do homem com uma virgem. Diz aqui essa besteira é complicado. O homem andando com mulher virgem é complicado. Como é que diz aí, Esther? 30:19 provérbio. No finalzinho, o caminho do homem com uma virgem. Olha lá, irmão, traduziu virgem, tá vendo? Outra aqui, irmão, ó, veja aqui, irmão, ó. Em Gênesis 24:43, diz que é Rebeca, a moça que saiu para tirar água. Quem é que fez isso, irmão? Esse que fez propósito? Vou ter que arrumar uma noiva para Isaac. Abraão me mandou arrumar, vou fazer um teste aqui. A moça que sair para beber água no meu cabelo, vai ser E moça aqui, irmão, é virgem, não há dúvida. Olha Isaías 7. Aqui, irmão, em Cântico dos Cânticos,
suave é o aroma dos teus ungüentos, como o vento derramado. Por isso as donzelas te amam, que é donzela. Eu sempre soube que donzela é virgem. Você é donzela? Vamos casar, sim que é donzela. Quer dizer, é virgem, né? E 6:8, 60 são as rainhas, 80 as concubinas, e as virgens, Senhor, mais um. Salmo 68:25, os cantores iam adiante, atrás, os tocadores de corda, e minhas donzelas, um adulto. De instrumento, esse negócio de divisão social das coisas, vocês veem, tinha instrumento que era instrumento de mulher, o homem não tocava não. Aquelas bandeirinhas, o homem não tocava aquilo não. Vamos tocar aqui para o horário meio de lá. Bandeirinha rodar assim, é coisa de mulher. Ou, por exemplo, até muito tempo atrás, bateria era só homem. Mulher toca bateria, que vergonha. Estou tocando, né? Tocando. Mas isso aqui. Os irmãos entenderam o que eu quis mostrar aqui, irmão? Eu quis te mostrar que, muito bem. Agora o que acontece, irmão? Só para complicar um pouquinho. Certo? Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu a luz do filho. E depois que deu a luz do filho, José e foi tocar. Devia ser uma moça bonita, José. Mas por que não aparece José no Novo Testamento? Só aqui também. José só aparece aqui. Em 89 capítulos, tirando 4 da antecedência, sendo da lei 8, 5%. 5% da Bíblia para falar disso. E só fala aqui em lugar nenhum mais. E o estilo literário, irmão, tanto de Mateus como de Lucas, mostra que isso aqui não é uma escrita sequenciada. Está entendendo? Que foi um bloco inteiro que foi colocado. Foi ele que foi colocado. Foi Maria que falou. Foi Maria que contou isso? Por que José não aparece? Porque José, até antes, quando Jesus aparece para batizar, José já está morto, inclusive com 12 anos. Jesus com 12 anos já tinha, não tinha José mais não. Estava, 12 anos estava. Então, até 12 anos, José e Levi, quando Jesus batiza, eles nunca falam de José. Maria era viúva. Viúva nova. Então, quando vez que o corpo morria cedo, o mais velho de Maria tinha 30 anos e ela já era viúva. Leve isso em consideração, irmão. Morte de criança. Sepultamos hoje uma criança, foi uma tragédia. Morte de criancinha, irmão, na época era coisa terrível. Mesmo aqui no passado, muitos irmãos, você teve quanto filho? Tive 15, morreu 8, eu tenho 7. Morria demais. Muito bem. Ao acordar, José fez o que o anjo tinha ordenado e recebeu Maria. Bom, aqui a conversa é entre o anjo e José. Você está entendendo? Até pergunta aqui. Maria não contou para José, não? Eu preciso do anjo contar. Maria não disse nada para ele, será? E aqui diz aqui, irmão, ó. Foi preciso a José não tema receber, porque o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Não larga ela não, José. A gravidez procede. Será que nós vamos ver isso aqui mais adiante? Vamos juntar tudo que Mateus escreve, os 2 capítulos. Vamos estudar os 2 capítulos. Vamos tentar juntar os dois, você vê a bagaceira que vai dar. Aí diz assim, por exemplo, aí, irmãos, depois que Jesus nasceu, vieram os magos do Oriente. Ok? Mateus fala de magos do Oriente? Lucas fala? Não. Aqui, irmão, Mateus já entra com relato de coisa que Lucas vê os magos dizendo tal, conversaram com os reis Herodes. Inclusive, irmão, vem aqui mostrando muitos lugares, Belém, Jerusalém, Belém. Herodes chamou secretamente, se formou, enviou-os a Belém. Vão saber onde está o menino.
Até que foram, estava o menino. Quando viram a esteira se encher, ao entrarem aonde? Onde é que eles encontraram Maria e com o menino? Aonde? Não é mais na manjedoura. Presta atenção nisso aqui. José e Maria eram ambos de Belém. Belém é a cidade de Davi. A tribo de Davi tinha como pretensão capital Belém. Quase todo descendente de Davi tinha nascido em Belém. Aí vocês sabem, saiu um censo, Mateus vai dizer isso. Todo mundo tem que se alistar na cidade de nascer. O objetivo do censo não cobra imposto. Não é imposto. Mas aí, irmão, chegou na manjedoura, não tinha lugar. Quando os magos chegam, já está na casa. Aí vem daqui, mas o que eles fazem? Depois que partiram, um anjo do Senhor falou de novo com José, de que forma, irmão? Hein? Irmãos, existe um canal de Deus, que chama sonho. É um canal que Deus tem. Ele muitas vezes acordado, no consciente, a gente não consegue entender. Porque ele dorme, desliga, desliga tudo, Deus tem pleno acesso. José tinha contato com Deus por meio de sonho. Sempre Deus fala com José por sonho. É muito importante o sonho do crente, irmão. Viu? Você pode pedir para Deus, Senhor, não estou conseguindo escutar o Senhor acordar, fala comigo em sonho. Ele fala. E disse assim: levanta e vai para onde? Para o Egito. Vamos lugar, vai para o Egito. Fica lá. Pois Herodes procura matar um menino. Irmão, Egito e morte de criança tem alguma coisa a ver? Quem foi? Moisés. Inclusive, irmão, Mateus trabalha também a profecia que Jesus é o novo Moisés. Que Moisés disse: o Senhor enviará para vocês um outro igual a mim. Escutem ele. E Mateus diz: esse outro é Jesus. E aqui, irmão, Jesus no Egito e as crianças morrendo. Muito bem. Quando Herodes ficou sabendo disso, mandou matar os meninos de quantos anos, irmão? Peraí. Jesus já tinha 2 anos. Quando os magos viram a estrela, até que chegaram, eles passaram 2 anos. Esse negócio dos magos lá na manjedoura, Jesus com o bichinho. Não, eles encontraram Jesus na casa, com 2 anos. E deram os presentes. Quantos magos eram, não sei. Os presentes, a Bíblia diz que os presentes foram 3. Mas não disse era 2, 10, 20. Os presentes foram 3. Então, irmão, com 2 anos, Jesus nasce em Belém, cidade natal de José. Tinha família, ele era carpinteiro, não carpinteiro, pessoa que tem profissão manual, onde ele tiver, ele arruma serviço. Sabe disso, né? Conforme até se for mecânico, se for pedreiro, né, Raimundo? Se tiver força ainda para trabalhar. Raimundo fez madeiramento da minha casa todinha, o cara é bom de serviço, está lá até hoje. Né? Então, estou trabalhando, a média aqui é 2 anos. Aí, muito bem, agora diz assim: ouviu-se em uma voz em Ramá. Há um problema aqui. Onde é que está isso aqui? Há um problema aqui. Cadê, Deus? Onde é que eu abri isso? Eu vou abrir aqui de novo, mostrar veja bem, veja os problemas. Estou tentando mostrar para vocês que tem 730 páginas sobre essa questão. Aqui, Ramá, vamos mostrar para vocês qual é o problema, irmão. Aqui. O problema é esse aqui, irmão.
Tenta entender esse mapa aqui, irmão. Ó, tenta entender esse mapa aqui. Olha, irmão, aqui, ó. Você vai entender esse mapa aqui agora. Aqui, irmão, está Jerusalém, tá vendo? Aqui está Belém, ó. Jerusalém e Belém. O Egito é para cá, ó. O Egito é para cá, ó. E Ramá, sabe onde está Ramá? Aqui, ó. Peraí. O homem informa que os meninos estão em Belém. 2 anos já Jesus. Ele manda matar os que estão em Ramá. Sei lá. Eu não sei se é só a profecia em Ramá, Raquel chora, se é só alusivo ao choro de Raquel. Talvez seja aqui, né? Porque assim, ó, talvez seja só o choro de Raquel, a profecia dizia Ramá, mas isso aqui não é legal. Aí vem aqui, mas volta para Israel. Depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José do Egito. De novo, irmão, José é o homem que Deus fala em sonho e não fala com Maria. Irmão, Mateus está escrevendo para judeu. Não é que eles eram machistas, mas mulher no judaísmo não tem nome. Ela é filha de fulano ou esposa de Beltrano, não tem nome. Como é que chama a mãe de Sansão? O pai chama Manoá, e a mãe? Com quem casou? Quem é a mulher de Zaqueu? Então, irmãos, não sei se o judeu estranharia o anjo falando com mulher. Porque a própria mulher a mãe de Sansão, mulher de Manoá, o que ela falou com o anjo? Vai falar com meu marido. Você, anjo, vai falar com meu marido. Acho importante a mulher aparecer e falar, vai conversar com meu marido. Meu marido não gosta de conversando com o anjo, não. Ele perguntou logo o CPF dele. Muito bem. Levantou-se e foi para a terra de Israel. Mas ao ver que Arquelau estava reinando na Judeia, foi para a Galileia, e da Galileia ele foi para Nazaré, ok? Certinho? Não vai dar tempo de nós entrar em Lucas não, viu, irmão? Segundo Lucas, a coisa, com 8 dias, Maria apresentou Jesus no templo e foi para Nazaré, com 8 dias. Vamos ver depois? Hoje já deu. Depois vamos tentar juntar isso tudo e entender assim. Agora, irmãos, a grande questão é assim, é porque hoje tem a desmitologização, ele não se acredita em nada sobrenatural. Inclusive diz que a travessia do Mar Vermelho, eles morreram foi na beira do mar. Então, o milagre foi grande, então, que é matar o exército, afogar cavalo e soldados na beira da praia. A sua fé é maior do que a minha. Jesus andando por cima das águas era na beirada da praia, você não sabe ler direito. Não creem e o nascimento virginal de Jesus é sobrenatural. Não tem explicação biológica, não tem. E como é sobrenatural, é negado. É negado. Aí nós temos esses 2 relatos na Bíblia. Mateus e segundo Mateus, quem sabia disso era José. José que sabia disso. Mas José morreu depois dos 12 anos de Jesus, irmão. E os evangelhos foram escritos lá para o ano 50, 60. E aí? Onde é que estava isso? Existiam documentos? Narrativas? A historinha contada todinha, certinho como é que foi, pegou e colocou? Por que Maria nunca falou isso para ninguém? Maria nunca falou isso para ninguém, irmão. Na Bíblia todinha ficou aqui, morreu aqui, José ficou aqui, e nunca isso se espalhou para lugar nenhum. Está entendendo o problema? Em Gálatas fala, Jesus nasceu de mulher, para provar que ele é humano. Mas esse nascimento foi uma coisa que ficou aqui, foi depois do evangelho pronto que essa coisa achou-se necessário, por causa que os epionitas diziam que Jesus não era homem de carne e osso. Aí entraram esses relatos. Mas esses relatos aqui são bem difíceis a gente juntar os dois.
Então, se Deus permitir, domingo que vem, nós vamos ver o relato de Lucas. E se Deus permitir, no domingo vamos tentar juntar os dois. Tá bom? Mas por que eu faço isso, irmão? Porque a declaração de fé, ó, eu faço isso pelo seguinte, entenda aqui. Opa, está gravando, maravilha. Ó. A declaração de fé, ela diz assim somente, né? Declaração de fé, ó. Jesus foi concebido do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. E os textos que eu vi não me explicou nada. Só diz que foi isso. Agora também, irmão, nascido da Virgem Maria, a gente acredita que ela foi virgem até parir. E diz o texto de Lucas, logo depois, Moisés disse, minha, vem cá. Juntaram. A Igreja Católica Apostólica Romana defende primeiro, Maria foi concebida sem pecado. Uma pergunta, Jesus foi concebido pecador? Uma pergunta séria. Jesus tinha pecado? Ele tinha natureza de Maria? Ele tinha natureza humana? O que é pecado? Uma coisa de tratar. E ele diz, não, Jesus não tinha pecado porque Maria não tinha pecado. Ele nasceu de uma mulher sem pecado. Primeiro, Jesus nasceu sem pecado. Segundo, se ele nasceu, o que foi que causou ele nascer sem pecado? Essa situação. Aí diz assim, então a mãe de Maria permaneceu virgem. E aí eles vêm traçando que Maria, os pais de Maria, vêm traçando uma linhagem, quase que desde Adão, de gente sem pecado. Como é que diz Romanos? Quantos pecaram? Todos pecaram e destituídos estão. Todos pecaram. E aí, irmão, decretaram, e é recente, agora de 1864, me parece, que a Igreja Católica decretou o dogma da virgindade perpétua de Maria. Assim. E ela então não é uma pessoa como as outras. Todos nós somos pecadores, ela não. Por isso que lá em Trindade ela está no meio, ela no meio, lá em Trindade. Na entrada bem grande, ela no meio, no trono, aí de um lado o Pai, do outro lado o Filho, e em cima o Espírito Santo, ela no meio de Deus. Deus existe em torno dela, ela é o centro de Deus. Vem daqui. Então, quando fala assim, nascido da Virgem Maria, católico vai entender sobre outra coisa. Eu nem sei se eu não reescreveria isso aqui de outra forma. Tá? Mas então fica nisso aí. E novamente, irmão, os credos, nós não rezamos credo. A gente tem os credos. E até mostrar para você o que se escreveram sobre Jesus e a Trindade. Mas foi coisa que foi lá da época. Para nós hoje, a briga hoje é sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus. E sobre Jesus ser Deus. O que pega hoje é isso aí. E das mais difíceis dos incrédulos aceitar é que uma mulher virgem engravidou e teve um filho. Agora, como a gente sabe disso? Bom, Mateus disse que foi através de José. Lucas disse que foi saber através de Maria. Mas Maria não contou isso para ninguém. Nunca contou isso para ninguém. Como é que fica isso aqui? Tá? Não é tão simples assim. Mas por que eu fiz isso? Porque é o que eu tenho, né? Que eu tenho a Bíblia. Eu não tenho argumentos científicos, biológicos. Não tem, a Bíblia não tem. A Bíblia diz como aconteceu. A única que eu posso saber é o que a Bíblia diz como é que aconteceu. Correto? Nós vamos ver agora então em Lucas, se Deus nos permitir. Aleluia! Gravou tudinho aqui, beleza? Maravilha. Tudo bem. Vou mostrar para vocês, mostrar eu. Mostrar aqui que nós estamos na festa dos 60 anos. Apesar de que a imagem aqui não precisa virar, né? Estamos aqui nos 60 anos. E temos aqui a classe. A pastora Damares está reunida com os candidatos ao batismo. Nós vamos ter o batismo 7 de setembro, está reunida com eles. Vai ter, talvez consiga passar tudo hoje. A gente batizar no 7 de setembro. Amém? Hoje à noite tem, depois do culto, jantinha. Então vem preparar o estômago e o dinheiro, né? Para comer 3. Aleluia! Não é pecado não, irmão. Abençoado, é da igreja. Algum aviso, irmão? Alguém quer dar algum aviso? Então nessa oração, irmão, nós vamos lembrar do nosso irmão Hélio. Como é que chama a esposa dele?
Abadia. Estive lá ontem, eles colocaram o horário errado. Quando eu saí, eles aumentaram 1 hora, diminuíram, acho que o problema do tempo quente, eu não participei lá, mas por estar aqui, orar com eles aqui no cemitério, é muito difícil você ver uma mãe sepultando uma criancinha linda daquela de 1 ano, né? 1 ano. Vamos orar por ele, né? Depois eu quero o senhor mandar aquele papel que o senhor fez sobre a lei para entregar na escola lá, para minha filha não participar de palhaçada. Tá, eu conversei, não tem lá, eu devo ter. Oramos? Aleluia. Pastor Antônio Bispo, alegria ter o senhor aqui, pastor Antônio. Queria que o senhor orasse. Aqui, Antônio Bispo.